Boa tarde a todos e a todas. Com muita alegria, iniciamos o último painel do dia do 5º Congresso Internacional de Concorrência e Inovação, do IBCI, do Instituto Brasileiro de Concorrência e Inovação, e onde teremos a alegria de contar com um debate, uma apresentação muito interessante de um case que, na minha opinião, e na opinião do Conselho Nacional de Justiça, é um case de sucesso, que é uma Câmara Privada de mediação, de solução de conflitos, que na pandemia foi responsável por ajudar a sociedade brasileira em solucionar mais de 16 mil controvérsias, se eu não me falha a memória. Né? E mais antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro aqui que esse painel é um painel que não se presta a defender uma empresa especificamente, mas sim um modelo de decisão, um modelo de operação do sistema judiciário, da solução de conflitos no país, né? E por acaso, nós tivemos a alegria de conhecer essa empresa, essa empresa modelo, se me permitem o trocadilho, que foi realmente responsável por uma grande revolução durante a pandemia e que sinaliza para nós que estudamos a operação do direito que é muito possível e provável que soluções de inovação que trabalhem com tecnologia podem sim ajudar os cidadãos a enfrentar seus dilemas, as suas controvérsias, enfim, de maneira diferente que simplesmente levar o tema para a justiça e ser mais um processo na fila para ser julgado. Tá? Então, eu começo aqui esse painel apresentando a doutora Luciana Martins Loureiro. A doutora Luciana, ela é advogada formada pela PUC de São Paulo, ela é sócia fundadora da Mediato, Câmara Privada de Mediação, Conciliação e Arbitragem. Ela é presidente da ABRAMAC, Associação Brasileira de Mediação, Arbitragem e Conciliação. Ela é mediadora e conciliadora capacitada pelo método Harvard de negociação. E, além de outros vários predicados que a doutora Luciana possui. A doutora Luciana será ladeada pela doutora Ana Cristina Freire, que é advogada, administradora de empresas, sócia fundadora da Mediato. Ela também é mediadora com certificação avançada pelo Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, vice-presidente da ABRAMAC e especialista em meios adequados de solução de conflitos humanos, e além de outros predicados que a doutora Ana Cristina também possui. Recentemente, a doutora Ana Cristina publicou um livro muito interessante sobre a simetria de informação na mediação e conciliação, que eu acho que valeria a pena também, doutora Ana Cristina, poder fazer alguns comentários sobre o seu livro durante a sua apresentação, tá? E daqui a pouco nos brindará com a sua presença, o professor André Santa Cruz, ao qual agradeço ter aceito substituir de última hora, o professor Anderson Paiva, que teve um contratempo e não pôde comparecer ao nosso painel, infelizmente. Né? Então, o professor André, ele é PhD em Direito Comercial pela PUC de São Paulo, é professor de Direito Empresarial no Centro Universitário de Brasília. Ele é o professor André, ele também é advogado, ele também é membro da Advocacia Geral da União, autor de vários livros e cursos jurídicos e que dispensa maiores comentários. Assim que possível, o professor André, se eu não me engano, já está conosco, só que pedir aqui para o nosso host dar um update na situação do professor André, que ele entrou como atendi, e não como panelist. Sou André Ramos. Por favor, Lucas, promova o professor André Ramos para palestrante, para que ele possa aparecer aqui na tela com todos nós. Tá? E, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Luciana. Doutora Luciana, a tela e o microfone são seus. Obrigada, Eduardo. Em nome de quem eu agradeço todo o pessoal e time do IBCI. É um prazer estar aqui com vocês para apresentar a nossa empresa. Como você disse, é um tema de acesso à justiça, então de interesse de todos. É um tema extremamente relevante e atual, né, que é a possibilidade da gente ter mais de um acesso à justiça que não fique aí limitado ao Poder Judiciário, né, que ele seja apenas mais uma das portas e que as partes e os envolvidos tenham aí a possibilidade de escolher a melhor forma de resolver o seu conflito. Então, eu venho apresentar o caso da Mediato, um case da Mediato. A Mediato é uma câmara privada de mediação e conciliação.
ela é homologada perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, e isso tem a consequência disso, a gente vai dizer um pouco mais abaixo, que é a segurança jurídica dos acordos que são firmados no âmbito da Câmara Privada. A Mediato foi fundada, tem como fundadora 2 mulheres, eu e Ana Cristina, que a gente vem de uma carreira consolidada aí na advocacia, eu como advogada interna de empresa de plano de saúde e hospital, e a Ana Cristina como advogada e head de uma escritório de advocacia na área tributária. Isso para dizer, muito menos para enfatizar, mas mais para dizer da onde surgiu a ideia da Mediato, que na verdade veio de uma dor que eu sentia diariamente como gestora de um departamento jurídico uma empresa com alto número de litígios, a gente não conseguia fazer uma redução daquele estoque de processo, e isso trazia como uma visão muito negativa para a empresa, para o mercado no qual ela estava inserida, perante a agência fiscalizadora, a ANS, perante os seus consumidores e a sociedade em geral. Então, eu sempre fui provocada para trazer soluções, e isso sempre me mexeu muito e tirava meus sonos para onde que eu vou buscar uma solução para isso. Pode mudar, Cris? O próximo slide traz essa dor, na verdade, não era uma dor que era limitada ou a minha área de atuação, mas a gente pode ver pelo cenário judicial brasileiro que é um problema nacional. A gente tem hoje, são números atualizados do CNJ, temos 78 milhões de processos em tramitação na justiça, ou seja, a cada 5 segundos uma nova ação é proposta perante o Poder Judiciário. Isso gera um alto custo público para a gestão dessa estrutura, para as partes envolvidas, para as empresas e para a sociedade em geral. Então, a gente tem muito tempo para resolver essas demandas, e que isso tem um impacto, inclusive na qualidade da prestação jurisdicional, porque os juízes não têm como dar a qualidade que deveria ter para cada uma dessas demandas. E também um cenário, uma tendência em números também, com números do IBGE e do CNJ atualizados. Nos últimos 5 anos, 11 milhões de pessoas buscaram o judiciário para resolver suas demandas, e um estudo dessas demandas teve como resultado que 40% desses casos poderiam ter sido resolvidos fora do judiciário. Ou seja, são processos que sequer deveriam ter sido iniciados perante o Poder Judiciário. Isso porque eles teriam todas as possibilidades e características de serem finalizados com um acordo entre as partes, né, que é uma solução muito mais rápida, eficaz e que traz, de fato, uma pacificação social, o que geraria uma economia para os cofres públicos de 63 bilhões de reais. Isso, o tempo médio de duração de um processo de mediação, de um procedimento de mediação, é de 3 meses. Obviamente que quanto mais simples o caso, a gente consegue finalizar isso com um tempo muito menor. Aqui na Mediato, a nossa média de tempo de resolução de um conflito é de 10 dias, desde a captura do processo, que a Cris vai mostrar como é que funciona a nossa tecnologia, desde a captura dessa reclamação até a assinatura digital do termo de acordo. Pode passar. Aqui a gente traz, só para trazer para quem ainda não tem conhecimento do sistema multiportas de resolução de conflitos. Ele foi trazido pela primeira vez por Frank Sandel, que é um juiz americano, lá em 1976, numa conferência que foi feita pela Suprema Corte Americana, e que o Estado deveria prover aos cidadãos a possibilidade de resolver os seus conflitos por várias portas, e não se limitar somente à porta do judiciário. Obviamente que até por uma garantia constitucional, o Poder Judiciário está sempre lá como uma possibilidade, mas a gente tem que passar a considerar outras formas de resolução desses conflitos. Então, a gente tem aí, num caso consumerista, os órgãos de defesa do consumidor, hoje representados pelos PROCONs, que já estão, na sua maioria, já com uma estrutura bastante organizada e com atendimento digital. Também a plataforma consumidor.gov, que pelos números, um artigo da doutora Juliana Domingues, tem 80% de grau de acordos perante a plataforma, é um número bastante alto.
A negociação, né, que a gente fala, que é quando as partes, entre elas, resolvem os problemas sem a presença de um terceiro. A conciliação e mediação, a gente já tem a presença de um terceiro, que é um terceiro imparcial, que é o mediador ou conciliador. A diferença entre conciliação e mediação é sutil. Na verdade, a mediação é quando a gente já tem um relacionamento anterior, um diálogo que precisa ser reestabelecido. Então, a participação desse terceiro é uma participação mais de acomodar as partes para que elas tenham ali um ambiente que eles possam dialogar e chegar a um acordo, enquanto a conciliação, o conciliador tem ali um papel de fato, de interferir, de alguma forma colaborar mais fortemente com as partes para que tentem chegar a um consenso. A arbitragem, a gente ainda tem com essa presença desse terceiro, esse terceiro tem poder decisório, que é o árbitro eleito pelas partes, pela sua expertise, e o poder judiciário, que é o terceiro, o juiz togado, que vai ali vai dar uma sentença resolvendo aquele conflito. Em relação ao mediato, a gente atua em todas as portas, hoje em dia a gente tem um forte braço envolvendo litígios na área consumeristas, então a gente entra desde problemas que estão passando pela ouvidoria e que, de alguma forma, eles entendem que existe a necessidade de colocar um terceiro imparcial ali para tentar resolver aquela situação. São cases de bastante sucesso, então, quanto mais cedo a mediação entra, isso é fato, a gente tem números aqui na Mediato, mais eficaz e barato e rápida vai ser essa solução. Então, a Mediato entra tanto nos órgãos de defesa do consumidor, quando essa reclamação é capturada pelos PROCONs ou pela plataforma consumidor.gov, tentando levar colaborar com as partes para que elas cheguem a um consenso. A negociação, a gente tem aqui um produto de negociação assistida, mas o nosso braço forte também é realmente a conciliação e a mediação privadas, onde a gente atua tanto na esfera extrajudicial como judicialmente. Hoje a Mediato já é indicada por juízes para que a gente entre em qualquer fase processual, a gente entra desde o início ou antes da produção de provas, até mesmo quando já está na fase de liquidação de sentença. A gente tem até um caso bastante emblemático aqui na Mediato das partes que nos procuraram, quando já tiveram uma sentença judicial transitada em julgado, e nos procuraram pela insatisfação das partes em relação àquela decisão que foi lavrada pelo Poder Judiciário, e a gente refez aquela solução de que mudasse melhor a vontade daquelas partes e que, de fato, elas ficassem mais satisfeitas com a resolução. Aqui, a gente traz a possibilidade da realização da mediação. Quando a Mediato surgiu, era muito forte a questão da mediação e da conciliação presencial. A gente tinha vários escritórios fora de São Paulo para atender essas pessoas presencialmente. A gente acreditava muito na linguagem não corporal, na linguagem não verbal, na linguagem corporal, enfim, como métodos da gente poder entender como é que estavam aquelas partes perante aquele conflito. Mas, em função da pandemia, aí no momento pandêmico, que deu uma grande acelerada na digitalização de toda a solução, inclusive do Poder Judiciário, a gente adiantou muito a nossa plataforma. Hoje a gente tem uma plataforma omnichannel, que a gente atende as pessoas por diversos canais, a gente traz diversos canais para poder ser inclusiva, né? Então, a gente traz pessoas que são excluídas digitalmente, que são pessoas que até têm acesso à internet, mas de alguma forma têm muita dificuldade em lidar com a plataforma. Se a gente impusesse a plataforma como áudio e vídeo como única forma de fazer aquela sessão de mediação, a gente sentiria que várias pessoas ainda se sentiriam excluídas dessa solução, que não era o caso. A gente queria realmente abarcar todas as pessoas. Então, a gente tem aqui história de pessoas que preferem fazer só por telefone, só por texto. Então, a gente, de uma forma bastante inclusiva, a gente conseguiu colocar tudo isso na nossa plataforma, de forma que, num único ambiente, os mediadores conseguem fazer o contato e fazer a sessão de mediação. Inclusive, durante a pandemia, nesses 16 mil casos que o Eduardo mencionou, que foi, inclusive, os motivos da gente receber o prêmio no CNJ, na última versão do Prêmio Conciliar é Legal, a gente realizou mediações com pessoas com deficiência auditiva e visual. Então,
por conta dessa possibilidade da gente usar esses meios todos de comunicação, a gente acaba incluindo, inclusive, pessoas com deficiência audiovisual trazendo para a mediação, e com excelente resultado. Aliás, esses casos até foram objeto de acordo e saíram bastante satisfeitos. Aqui, na mediação privada, a gente traz algumas vantagens que são muito importantes para as partes, que é a rapidez na solução de disputas. Então, a gente tenta fugir daquela questão do judiciário, demora, porque muitas vezes a justiça é feita, mas em função do tempo, aquela justiça já não satisfaz mais as partes. Então, quando a gente é rápido e eficiente na forma de tratar aquele litígio e se resolve em 10, 15 dias, as partes têm uma sensação de justiça muito forte. Quando a gente fala numa mediação empresarial, a gente traz para a empresa, obviamente, uma melhora da sua imagem, tanto nas mediações envolvendo seus consumidores, quanto envolvendo fornecedores. A empresa que tem esse tipo de solução, ela leva uma confiança para o mercado de que ela está aberta a resolver os seus problemas e não a esconder debaixo do tapete. Então, são aquelas empresas que acabam não levando um contingente, um estoque de problemas, né? Pode ser não judicializado, mas aquilo vai ficar, de alguma forma, pesando ali no provisionamento da empresa e a melhora dela perante a sociedade em geral, e o benefício econômico também para a parte, para o consumidor, é muito relevante, porque ele tem aquele caso resolvido de uma forma muito rápida e muito eficiente. De fato, as empresas que se propõem a fazer esse tipo de solução, elas trazem as opções de acordo são reais e assim são testadas para que aqueles consumidores saiam de fato bastante satisfeitos daquele procedimento. A gente traz aqui 4 princípios da mediação privada que são fundamentais, que é a voluntariedade. Quando a gente convida uma parte para participar de um procedimento de mediação ou de conciliação, não há uma obrigatoriedade dele aderir àquele procedimento, ele não é intimado, ele não é citado, não é notificado, ele é convidado expondo para ele qual é a melhor forma, a forma que ele se sente mais confortável para realizar aquele procedimento, se ele prefere fazer pela plataforma, se ele prefere fazer por áudio, por vídeo, por texto, ou presencialmente. A Mediato traz a mediação e a conciliação como solução, independentemente da sua forma. Tudo que é conversado numa sessão de mediação é sigiloso, então nada vai sair dali, nada pode servir como prova. A flexibilidade da mediação é super importante, principalmente na mediação privada. Muitas delas, o sucesso delas, a gente usa uma técnica chamada cálculos, que é a mediação privada, isso não é privada, é privativa, a gente conversa com as partes individualmente. Isso faz com que as partes se sentam muito à vontade de trazer as suas queixas, de trazer os seus problemas para o mediador, e o mediador, no momento certo, pode ou não colocar as partes no mesmo ambiente. E a participação ativa, a solução para aquela questão, ela é construída pelas partes, de maneira que as duas partes colaboram para chegar a um consenso. É como se fosse um jogo de Lego, cada uma coloca uma pecinha. Então, isso dá muita legitimidade e praticamente aqui na Mediato a gente tem 100% do cumprimento desses acordos, porque eles são sob medidas e são muito bem trabalhados, principalmente na questão da validade daquilo perante as partes. E aqui, quando eu falei que a Mediato é uma câmara privada homologada perante o Tribunal de Justiça, o brasileiro ainda quer uma segurança jurídica daquele acordo, ele não se sente, muitas pessoas ainda não se sentem 100% seguro com o acordo firmado, um título extrajudicial. Então, aqui em São Paulo, a gente já tem um provimento que prevê a possibilidade da Mediato, ou qualquer câmara de mediação vinculada ao Tribunal de Justiça, que se esse procedimento for realizado por um mediador judicial, na Mediato praticamente 100% dos mediadores são mediadores judiciais, esses acordos são mandados por um mero expediente para o tribunal e eles são homologados judicialmente, né? Tendo partes capazes, objeto lícito e havendo a autonomia da vontade, o juiz ele homologa esse acordo. Então, na verdade, a gente entrega para as partes uma sentença judicial transitada em julgado, um título executivo judicial.
E a Mediato também, como eu disse, que atua também judicial em processo já em trâmite perante o tribunal, quando há um acordo firmado no processo já em andamento, obviamente esse acordo ele é homologado nos autos do processo em andamento. As áreas de atuação hoje da Mediato são contencioso de volume, que na verdade é o carro-chefe, foi o case que a gente ganhou o prêmio no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. A gente tem também a mediação individualizada, que são mediações envolvendo valores altos, que em geral são relações entre fornecedores, envolvendo o ramo de educação, imobiliário, né? A gente teve aqui na pandemia muitos casos de distratos, repactuação, envolvendo compras, aquisições de imóveis, família também, que é uma área bastante relevante aqui dentro da Mediato e que a gente trata com bastante cuidado. E hoje, começando ainda de uma maneira ainda bem embrionária, a mediação trabalhista envolvendo relação empregatícia, e aqui, obviamente, diferente da mediação em ambiente civil, ela exige aí a presença que as partes sejam, principalmente, o empregado representado por seu advogado de confiança. São números do SINDEC, só para a gente mostrar a efetividade do nosso trabalho da Mediato. Aqui a gente traz os melhores colocados no índice de solução preliminar, que são números que são levantados aí pelo Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, do SINDEC, e 4 dessas companhias são clientes da Mediato. Então, mostra aí a efetividade do trabalho e a efetividade quando a gente entra com a mediação e com a conciliação, com esses métodos adequados ou alternativos de resolução de conflitos, quando nasce a disputa, né? Não deixar que isso acabe escalando, que fica cada vez mais caro e mais desgastante para as partes. A Mediato, esse ano, a gente comemorou 50 mil acordos, então, como a gente estava brincando até com o juiz, às vezes isso é um volume maior do que alguns sejusques por aí, então isso é por motivo de bastante orgulho. A gente tem, em média, 80% de acordo nas carteiras que a gente atua e com bastante satisfação dos usuários, e com redução do estoque, do acervo de processos dessas empresas. E aí, como eu disse, a gente foi vencedor, então, do Prêmio Conciliar é Legal. Essa premiação foi na categoria Eficiência e Efetividade, Inovação, Satisfação do Usuário, Desburocratização, Baixo Custo para a Implementação da Prática, Restauração de Relações Sociais, Criatividade e Alcance Social. Então, é um trabalho que a gente tem bastante orgulho de ter feito e que trouxe uma pacificação social bastante interessante. E aí, também fomos matérias aí de artigos publicados pelo CNJ por ter solucionado 16 mil conflitos durante a pandemia. Agora a Cris vai mostrar a nossa solução, vai falar um pouco da nossa solução tecnológica. Obrigada, Luciana. Obrigada, Eduardo, a qual eu agradeço aqui na sua pessoa, toda a equipe do IBCI, e obrigada pelo convite. Também quero ratificar aqui que não se trata de propaganda de empresa, mas sim disseminar a cultura da paz, disseminar e dizer o quanto a prestação jurisdicional efetiva faz parte do nosso dia a dia, né, enquanto operadores do direito, enquanto buscamos aqui a efetividade do acesso à justiça, a simetria de informação e não a assimetria, né, onde a gente tivemos aqui o prazer de escrever um livro falando sobre a simetria da informação como geradora de conflito nas empresas de varejo. E hoje eu tenho a honra aqui de dividir a mesa com a minha amiga Luciana, o nosso convidado aqui, que de forma muito gentil fez a substituição aqui conosco e trazendo aqui para vocês um pouco da nossa história enquanto empresa de dados, né? Hoje a gente tem muito orgulho de ter se tornado uma empresa data-driven, que hoje a gente trabalha com o conceito de estratégia de tomada de decisão. A mediação também, ela não vem apenas como uma solução de conflitos, mas também como uma ferramenta quando a gente pode contribuir com as empresas, onde elas
conseguem tomar decisões mais assertivas, onde um jurídico estratégico é muito eficiente dentro de uma companhia. Então, pensar numa empresa onde o primeiro relatório de justiça em números do Brasil, onde está aí há 13 anos, formatando toda a realidade jurisdicional e traz no seu primeiro movimento, trazendo o resultado do Programa de Justiça 4.0, e pela primeira vez ele retrata o quanto de ações eletrônicas ingressaram no judiciário, faz com que a gente tenha orgulho e se mantenha nesse movimento de tecnologia, né? Então, hoje, pelo relatório de Justiça em Números, nós estamos com 97,2 adesões aí de processos eletrônicos e apenas 2,8, uma discrepância muito grande aí de o que é o universo de processos físicos e eletrônicos, né? Então, a gente tem mais de 27 milhões de processos aí tramitando, onde esse acesso ao jurisdicionado que procura esse meio de solução de conflitos, de acesso ao judiciário, que precisa desse aí no meio eletrônico. A gente se torna de uma empresa de ADR, de Alternative Dispute Resolution, para uma empresa de ODR, né? De Online Dispute Resolution. Então, trazer um ambiente que seja lúdico, que seja oportuno, que a gente consiga traduzir e dentro dos parâmetros que o CNJ julgou aí, trouxe como prêmio dentro da premiação, foi inovação, foi tecnologia, e trazendo para vocês esse alcance social, nós também trazemos para vocês que trabalhamos em rede, onde mais de 100 mediadores que estão localizados no Brasil, que fazem parte da nossa equipe de colaboradores da Mediato, todos formados pelo método de negociação em Harvard, todos frequentam curso de aperfeiçoamento, todos estão capacitados pela Resolução 125 do CNJ. Temos muito orgulho de ter uma mentora aqui conosco, que faz parte da nossa equipe, uma das primeiras mediadoras do Brasil, a Corina Schaber, uma alemã, que muito contribui aqui com a nossa equipe, trazendo, agregando aí a humanização, a tecnologia e essa qualidade, né, que nós queremos entregar aos nossos clientes, e dizendo que ser uma empresa de dados é um grande orgulho para a mediação. Falar de dados e falar de solução de conflitos é algo que nos honra estar aqui no meio de um congresso como esse e trazer a inovação junto a vocês, Eduardo. Muito obrigada pela oportunidade. A Mediato hoje, nós temos um ambiente único, onde o workflow de trabalho, onde nós concentramos com toda a chegada de informação, todas aquelas portas que Luciana expôs aqui para vocês, nós temos os robôs que fazemos essa integração entre essas portas, né? Com a chegada das reclamações que chegam através das portas onde os consumidores procuram os meios de solução de conflitos através desde que seja não judicial, né, que são os órgãos de proteção ao consumidor, seja ele PROCON, seja ele as plataformas de consumidor.gov, as plataformas de solução de conflitos, seja o judiciário, seja os saques das empresas, onde a gente concentra tudo num ambiente só, aqui na Mediato, que são distribuídos para os nossos mediadores, que esses mediadores tratam esses conflitos, trabalhando aqui com essa interlocução com os donos dos seus conflitos, né, que são, de fato, aqueles que são os protagonistas de sua história. Então, aqui a captura automática dessas reclamações são feitas pelos robôs dentro dessa estrutura de dados que nós agregamos aqui internamente, e com essa informação, como foi trazido aqui no início, né, a gente trazendo essa gestão e orientação de dados, é feita não só a mediação, mas entregue à empresa essa informação para que ela possa tomar a decisão estratégica de fato, se aquele conflito que está sendo tratado, ele merece ser escalável ou não, se de fato é muito mais rentável para a empresa e para o consumidor que se mantém na marca, ele pode trazer um resultado positivo para a empresa, ou seja, o custo de aquisição de um novo cliente, muitas vezes é muito mais caro do que trazer esse consumidor a permanecer na marca. Aqui, nos últimos meses, uma série de novas implementações ocorreram na Mediato. Nós seguimos em direção às nuvens, né? Ou seja, as nuvens do Cloud Computing, que nós trazemos aqui e concentramos essas informações em um ambiente único de novo, trazendo esse workflow de trabalho, onde os mediadores se comunicam, onde promovemos aqui workshop de trabalho
com esse perfil one-on-one que todos os nossos heads de carteira fazem. Nossa head aqui, a Simone, interagindo no nosso chat aqui, estou vendo o tempo inteiro aqui conosco, e ela faz um trabalho incrível aqui com todos os outros heads de cada carteira nossa, que tem um perfil de trazer e de envolver esses mediadores por todo o nosso Brasil, né? Trazendo essa diversidade, trazendo a cultura, trazendo a fala de cada região, que isso é muito importante, trazer o perfil de cada região. Então, tratar o dado e tratar a estratégia da solução do conflito nada mais é do que escutar quem está do outro lado da linha, quem está do outro lado da tela, e quem, de fato, se preocupa e fala a língua, né? Porque você entregar um conflito nada mais é do que entender e ter uma escutativa. Então, é isso que a Mediato procura, é escutar e entregar um resultado positivo para a solução daquele conflito. A arquitetura de dados hoje, aqui interna na Mediato, a gente se comunica através do Cloud Computing, dos RPAs, né, que faz a integração dessas informações, e também das analytics, que são os raciocínios do sistema, que integram também com o Visual Law, que está tão em moda aí, nessas petições que são feitas diante desse pensamento aí lúdico de novo, que os juízes têm feito aí de uma maneira tão ímpar, tem recebido para nós aqui. Eu falo nós porque eu sou da era em que você ia para o Tribunal de Justiça com um scannerzinho, visitar os processos, visitar cada parte, e de fato hoje você entregar uma petição onde é feita meramente com alguns trâmites de persuasão, né, de tentar buscar aquele resultado positivo. Então, prestar essa jurisdição efetiva, levar essa informação específica e buscar essa solução de conflito agregada à efetividade, nada mais é do que montar uma arquitetura. Aqui também, dentro da nossa plataforma, a gente também usa o banco de dados da Esri, da Microsoft, garantindo aí a chegada, também preocupada com a LGPD, preocupada em manter essa chegada de informação, essa manutenção, quando o usuário também opta por não deixar esses dados aqui internamente. Todos os termos de acordo são realizados e são integrados, devolvidos ao cliente através de assinatura eletrônica, todos ligados ao ICP Brasil, o Instituto de Chaves Públicas, garantindo também essa segurança jurídica. Todos os juízes hoje, eles têm aceito essas assinaturas eletrônicas também, garantindo que toda essa efetividade, toda essa rapidez na prestação de serviço e chegada dessa solução é muito rápido, né? Então, hoje nós já testamos a primeira mediação em nível de metaverso, onde os mediadores tiveram a oportunidade de sentir essa experiência, de sentir esse perfil de cheiro, de conversa, de mudar o avatar de roupa, né? de trazer o perfil de sentar à mesa e de permanecer ali naquela manutenção daquele conflito. Então, como serão os próximos dias, né? Então, estamos testando aqui internamente, tentando entregar aí para o nosso consumidor essa experiência de melhor perfil aí, que ainda não se sabe como vai ser os próximos dias. Então, através desses robôs de automação, é que a gente tem tentado, através do Python, né, a nossa linguagem de programação, que muito nos surpreendeu aqui. Nós estamos com alguns mentorados aí da Universidade do INSPER, aqui em São Paulo, e no primeiro período de faculdade, Eduardo, desses meninos, eles estão aprendendo programação em Python, o que para nós era tão distante enquanto advogados, né? Programar em Python no primeiro período, para mim, pelo menos, era muito, muito diverso da minha realidade. Então, hoje de fato, que a gente procura aqui na nossa plataforma, é entregar essa forma mais rápida, através de uma forma mais digitalizada e forma mais versátil para quem está utilizando, né? E aqui, já indo para o final das nossas considerações, né, enquanto plataforma, enquanto solução, enquanto inovação, a gente entrega também ao final de cada mediação um BI para cada cliente, entregando quais são as causas raízes, o que é que foi entregue na plataforma de acordo, o tempo de acordo que foi realizado desde a chegada do caso até a entrega do resultado, um NPS, né, que a gente chama de
de Net Promoter Score, o que é que esse cliente viu enquanto resultado da mediação, se esse cliente ele sabia o que era uma mediação, ele sabia o que era uma tratativa de conflito por mediação, e o que é que ele enxergou de resultado para a empresa, como é que ele se mantém na marca. Então, com isso, a gente trouxe aqui como resultado, já finalizando e indo para as considerações finais, até acho que a gente extrapolou um pouquinho o tempo, peço já desculpa. A gente tem aqui como 73% de clientes que sequer sabiam o que era uma mediação e que eles indicariam a um amigo para resolver um caso de consumo através dessa mediação. Isso nos deixa muito felizes, né? Aqui ingressando, né, já nesse perfil da assimetria da informação, que é dos pontos que eu abordo aqui no meu livro, é dizer que quanto mais rápido você traz esse conflito à mesa, quanto mais rápido você olha para ele e quanto mais rápido você consegue trazer as partes para olhar, e essa escutativa é onde você consegue que essa simetria da informação seja mais aplicada através desse arcabouço aí da economia e direito, né? E assim eu finalizo essa apresentação, agradecendo e dizendo que a Mediato hoje é uma solução de conflitos sem fronteiras, e que a gente fica à disposição para qualquer pergunta que sobrevier aí da nossa apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado, Luciana, muito obrigado, Ana Cristina. Eu tenho algumas perguntas, posso até adiantar, não sei se o André gostaria de fazer alguma colocação, André. E aí talvez eu faça uma provocação, André Eu tenho uma pergunta também. Vamos lá, então, professor André. É só uma pergunta, eu não quero me estender, fazer nenhuma apresentação. Primeiro, parabéns. Estava até, enquanto ouvia a apresentação, olhando o site de vocês e fiquei realmente impressionado, positivamente impressionado com os números e o trabalho que vocês vêm fazendo. Eu já tenho contato com ODR há um bom tempo, por dois motivos, né? Primeiro, que a minha esposa fez a dissertação de mestrado dela há alguns anos sobre ODR, e também porque eu dou aula no mestrado em uma instituição de ensino superior aqui em Brasília, e conduzo uma disciplina que trata dos reflexos jurídicos das novas tecnologias. Então, todo semestre eu falo com meus alunos, ou então em um seminário em que eles apresentam sobre ODR. E quando eu conheci a ODR há alguns anos, acabei me interessando em pesquisar sobre o que é que já existia em termos de plataformas online para a solução de conflitos no Brasil, e passei a ser um usuário frequente do consumidor.gov, né? O Eduardo conhece bem, porque a Juliana foi secretária nacional do consumidor e conhece bem como a plataforma consumidor.gov funciona, e funciona muito bem. Eu tenho 100% de êxito nos casos em que já procurei o consumidor, que usei o consumidor.gov para tentar resolver, né? É muito bom. Agora, sim, eu acho que eu tenho uma opinião de que essas soluções tecnológicas, como a Mediato e como outras que existem já em atuação até no mercado brasileiro, é um achismo, e por isso que eu queria fazer essa pergunta, né? Eu acho que existe uma certa dificuldade de a gente ter mais iniciativas como essa, iniciativas até mais disruptivas, e em maior quantidade, mais inovação nesse meio, em virtude ainda de uma resistência corporativista que vem da nossa entidade de classe, né, da entidade de classe dos advogados, que é a OAB, né? E eu queria saber de vocês, se vocês sentem isso também, que ainda há uma resistência
ao surgimento, ao desenvolvimento dessas iniciativas, né, de Lawtechs, que tentam criar soluções inovadoras em termos de solução de litígios, de conflitos, ou se vocês entendem que não, que esse é um achismo equivocado meu, né? Porque é um feeling que eu tenho baseado em algumas situações concretas, né? Mas, enfim, queria saber de vocês. Esse era o meu questionamento, meu amigo. Obrigado aí pelo convite, sem dúvida. viu? Não, sem dúvida. Boas colocações, até tem a ver com a minha pergunta também. É o seguinte, lógico, é impressionante essa imediato me parece um exemplo perfeito do que a gente busca no Instituto como o IBCI, que é olhar para modelos inovadores para resolver problemas da sociedade, né? Então, eu acho que imediato podia ser outra empresa que congregasse esses fatores de produção, de organização, que gerasse esse resultado, certamente estaria aqui conosco para a gente poder conversar e entender como vocês, o que gerou esse movimento e como é que funciona, né, esse modelo de solução. Agora, na linha do que o professor André colocou, eu gostaria de saber o seguinte: como é que vocês veem o papel do advogado nisso? Porque vocês são dois advogados, dois profissionais da advocacia, né? E quando vocês estabelecem uma plataforma, inclusive tem a ver com o tema do primeiro painel de hoje, né? Que o professor Walter Schenkner, que foi secretário do CNJ na gestão do ministro Fux, ele fez uma apresentação ampla da Justiça 4.0 e ele trouxe uma série de microsoluções que ele chamou, não me lembro exatamente o nome que ele atribuiu, mas são várias soluções digitais e autônomas que são agregadas na plataforma geral da Justiça, né? E uma delas se chama Concilia, na Justiça do Trabalho. Inclusive, ele falou que tem um projeto lá no CNJ, que é criar uma solução para todos os tribunais para potencializar a conciliação, né? Como que vocês, só que de fato, em razão de lei, em razão da Estatuto da Ordem, de outras normas, é exigida a presença do advogado em alguns atos processuais, né? Como é que vocês conciliam essa exigência normativa quando ocorre uma mediação ou uma conciliação judicial, né? Uma ODR judicial? Na linha do que o professor André, muito obrigado. A palavra de vocês. Quer falar? Luciana, Pode ir, depois eu complemento. doutor André, muito prazer em conhecê-lo. Acredito que meu conterrâneo, né? O senhor aí desse sotaque, muito parecido aqui com o meu, estava dando uma olhadinha aqui no seu Foi de Recife, currículo. sim. Sim, então somos conterrâneos. Muito prazer. Aí o sotaque não engana, né? Então, apesar de estar em São Paulo há 18 anos, mas estou aqui quase 19, mas o sotaque permanece aqui conosco. Então, doutor André, a gente acho que já tivemos mais problemas, viu, no começo desse caminhar da mediação, o que é que fez com que essas barreiras, como toda a profissão, né, se a gente puder assim dizer, a profissão na área de mediação, o mediador, né, ele passou a gente diz que os conflitos dos advogados também são tratados em mesa de mediação, né? Então, o advogado é mais uma parte, né? Mas uma parte que veio para a mesa de mediação também para ser tratado e ser envolvido, e hoje o advogado que não é colaborativo é um advogado que precisa entrar nesse universo e ter esse caminhar a própria OAB, ela trouxe como recomendação o nosso estatuto, né, como o artigo 2º, diz que a gente tem por obrigação de incentivar os meios adequados de solução de conflitos. Então, eu me lembro que quando eu comecei, a minha área sempre foi direito tributário, eu fui assessora de Dr. Hélio Ouren, aí em Recife, juiz federal,
E quando eu voltei quis estudar aqui mediação e conciliação, eu fui fazer uma pós-graduação e a doutora Zuc, que é uma desembargadora aqui em São Paulo, ela me dizia assim, você é a advogada louca que saiu do meio jurídico e foi ser mediadora. E isso me fazia muito sentido para mim, porque eu acho que quando você vem para o meio colaborar e vem trabalhar com essa entidade de classe, acho que hoje o advogado ele entende mais o perfil do que ele consegue separar. Aqui em São Paulo, as varas são cada dia mais especializadas. Por exemplo, a de recuperação judicial, a juíza da recuperação judicial, ela traz o mediador para ser ter o perfil de colaboração. E o advogado ele não é excluído dessa relação. Ele é um advogado que colabora. Ele vem colaborar e o mediador nada mais é do que aquele terceiro que vai fazer um perfil de estar ali fazendo aquele choque de realidade, trazendo todo esse perfil de induzir as partes e colaborar para que aquele acordo seja efetivo, né? Agora, se dizer para o senhor que a gente não enxerga, que a gente não tem problema, eu estaria mentindo. Mas a gente vai quebrando uma pedrinha por vez, né? Subindo um degrauzinho por vez, quebrando essas resistências, né? Os advogados mesmo entendem hoje que o mediador em mesa é sim efetivo. E a questão da concililo, eu vou deixar para você responder, tá? Para ficar o que Eduardo trouxe com relação ao CNJ, que ele diz que precisa de uma câmara interna para resolver os conflitos trabalhistas, ligando aqui a pergunta. Ótimo. Olá, doutor André, me desculpa, para que eu terminei, acabei não cumprimentando. Eu acho o que a gente tem visto na Justiça do Trabalho é realmente um mundo à parte, né? A necessidade que se tem de se garantir um ambiente em que não haja nenhum prejuízo para o trabalhador, né? Que é a parte que é tida como hipossuficiente da relação. Você ter uma plataforma exclusiva para isso. Hoje, na verdade, no Instituto do Trabalho, você já tem os mediadores, que são mediadores já bem determinados, né, que são ou os próprios funcionários da serventia ou juízes do trabalho aposentados. Então, dentro da Justiça do Trabalho, quando se há um processo, uma ação trabalhista em andamento, você já tem essa característica de ser uma coisa mais não aberta, muito aberta para mediação privada, principalmente se já tem um processo e a mediação vai ser feita nos autos daquela ação trabalhista. Agora, o fato de você ter uma plataforma, eu acho que é um caminho, já é uma abertura, né? Eu acho que é um começo. Você ter uma concílio da vida, acho que já é uma coisa importante, que já é uma abertura, já é uma visão positiva para uma solução autocompositiva. Então, eu vejo com bons olhos, eu acho que aqui isso é só o começo, né? Como o começo de tudo é o primeiro degrau. Então, e eu acho que a gente tem plataformas excelentes no mercado e que pode também ser colocada à disposição para fazer fora do Poder Judiciário, né? Então, a gente tem mediações trabalhistas realizadas no ato do desligamento do trabalhador, antes de que se ingresse com uma reclamação trabalhista. Então, assim, tem outros momentos, né, que pode ser feita a mediação, não necessariamente durante o trâmite da ação trabalhista, e que aí você pode ficar limitado ali a uma solução dada pelo tribunal, pelo TRT, pelo TST. E em relação eu compartilho com a Cris a mesma ideia, doutor André, que a gente está tendo, sim, uma mudança dos profissionais da nossa classe, dos advogados. Eles estão vendo que eles acabam ganhando junto quando a gente tem um processo mais rápido e eficiente. Ele tem que aprender a colocar os honorários e a precificar o seu trabalho nesse novo modelo, não mais estendido no tempo, mas mais numa coisa mais curta e efetiva, né? Então, é um exercício para todo mundo, e eu acho que já temos muitos exemplos de advogados que utilizam a Mediato exatamente pela tratativa ser rápida, eficiente, eficaz. E eu acho que um ponto que tem que ser bastante levantado é a qualidade desses mediadores. O mediador tem que ser um grande estudioso, né? O mediador tem que ser, a gente
principalmente o conciliador, precisa saber, conhecer aquela matéria profundamente, como a Cris trouxe o exemplo da recuperação judicial. Não adianta colocar numa questão envolvendo como uma recuperação judicial um advogado que não esteja aí a par do procedimento, né? Então, como a gente tem aqui alguns casos, por exemplo, de vício construtivo, não adianta você colocar um mediador. Em geral, a gente coloca um mediador que seja engenheiro, arquiteto, né? Ele tem que saber daquela matéria para poder colaborar efetivamente com aquelas partes. E então a gente acredita muito nesse ponto que o mediador tem que ser especialista, ele tem que ser bem formado para poder, de fato, ter uma mediação que faça sentido para aquele advogado levar para uma mediação e não seguir com o processo dele. Muito bom. A gente tem uma pergunta, tem, na verdade, uma ponderação de uma pessoa que está nos assistindo, Flávia Vera. Não sei se vocês tiveram acesso, Luciana. Sim, eu vi, eu li. Talvez vocês possam comentar, ela gostaria, mais a pergunta ao final, né, que seria como vocês utilizam o princípio da boa-fé nesse tema do equilíbrio de assimetria de informação, enfim, é com vocês. Perfeito. Eu vou responder, tá, Lu? Posso? Flávia, muito obrigada pela pergunta, adorei, faz parte aqui também da minha pesquisa. Pensar no teorema de Coase para dentro da assimetria de informação é, de fato, equilibrar, né, fazer esse equilíbrio aqui e sim, pensar não só na premissa da boa-fé, mas pensar nos incentivos, né, e no dilema de agência, como você bem colocou, e trazer essas informações. Eu cito aqui no meu livro que essa ausência de informação, muitas vezes, ela não acontece nem muitas vezes porque alguém está tentando esconder algo. Isso a gente descobriu na prática, foi para grandes empresas, tá? E foi descobrindo o perfil de cada empresa do varejo, por exemplo, aqui que nós tratamos, e que, de fato, essas informações são descentralizadas, onde, quando se chega num jurídico, é algo que já foi tratado por uma régua de atendimento muito longa, e que esse conflito ele foi escalado por ausência dessa informação. Não só de má ou de boa-fé, né, de oportunismo ou inoportunismo, que é como eu cito aqui no livro, mas esse incentivo que a gente trabalha aqui como esse dilema de agência que você traz, esse problema, né, de resolver esse conflito aqui, de atribuição de responsabilidade, é, de fato, a gente trazer para o design de disputa essa construção. E é esse o trabalho da Mediato, é tentar, no universo dessa régua, reduzir esse custo para que seja identificado, de fato, a chegada desse conflito e o tratamento dele. Então, eu também me coloco à disposição para a gente trocar uma ideia, tá? Vou deixar também meu e-mail aqui não sei se eu consigo escrever no chat para vocês. Quem se interessar pelo tema, é algo que eu tenho estudado, minha matéria de doutorado hoje vai ser a simetria do poder, que eu estou discutindo aqui, se vai continuar aqui dentro da simetria de informação, e fica aí a colocação dizendo que esse princípio da boa-fé, ele vem sendo tratado como muito mais investigação, porque as empresas, sim, hoje elas olham para o consumidor e elas entendem que tratar esse conflito e tratar o consumidor, a manutenção na marca, é muito mais importante, né? E trazer para um Brasil onde a gente tem um Código de Defesa do Consumidor com um arcabouço muito importante, a gente precisa ter muito orgulho disso, né? De ter uma legislação que é muito rica, e a gente ter orgulho disso lá fora. Muito obrigada, Flávia, pelas suas ponderações. Bom, eu estou vendo aqui, eu acho que não há vários elogios, né? Aí vocês podem depois fazer um print para guardar o case da Mediato. A grande pergunta que eu tinha realmente é como vocês têm conciliado com o tema dos advogados. E eu gostaria de abrir, se vocês quiserem fazer algumas considerações finais. A gente está avançado no tempo, eu não sei se vocês querem fazer alguma colocação, Luciana, Ana Cristina, André, e a gente poderia caminhar para uma fala final, né? Eu acho que foi bem produtivo.
Eu sempre me impressiono ao ver a apresentação de vocês sobre a solução da Mediato, como vocês lidam com esses vários problemas repetidos, né? E talvez eu tenha uma colocação ao final, mas eu prefiro que vocês falem primeiro, depois eu faço uma pergunta e a gente pode encerrar. Bom, Eduardo, na verdade, eu tenho a agradecer aqui a oportunidade da gente falar, né, dos métodos alternativos ou adequados de resolução de conflitos, para que a gente tem que disseminar essa ideia, nós somos grandes disseminadores, quanto mais a professora Ada Pellegrini Grinover falava que quando o taxista falar sobre mediação, a gente conquistou um espaço importante, então o espaço de fala é muito importante, a gente vê a eficiência dessa alternativa, dessa porta, né, de resolução de conflitos, que traz realmente para as partes, e então a gente gosta de falar disso para que isso se torne cada vez mais comum nas conversas de bares. Então, só temos a agradecer aí pelo espaço, pelo doutor André estar aqui presente conosco, pela IBCI, pela oportunidade que a IBCI nos deu aqui para trazer essa inovação, né, que a inovação é diária, né, não é uma coisa que a gente alcança e para, pelo contrário, a gente está sendo sempre provocado, e ambientes assim que a gente sente a necessidade de progredir, de trazer novas soluções. Agradeço muito e parabenizo aí pelo evento. Luciana, perdão, Ana Cristina. Eduardo, ratifico as palavras da Luciana, agradecendo também em nome da Mediato, em nome de toda a nossa equipe, e dizer que as portas estão abertas aqui para quem quiser conhecer o nosso trabalho. A gente tem grande orgulho de trabalhar e de disseminar a cultura da paz dia a dia. Agradecer ao IBCI, a você, a Juliana, que são entusiastas dessa inovação diariamente, e muito obrigada. Doutor André, mais uma vez, prazer em conhecê-lo. Muito obrigada por compor aqui a mesa conosco. Doutor André. Obrigado, meu amigo. Bem, parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês aí com a Mediato, né, que possam continuar inovando cada vez mais iniciativas assim, principalmente ação que a nossa entidade tem com inovações no mercado jurídico. Acho que o corporativismo tem que ser a tecnologia e a busca por melhores e mais eficientes soluções para a resolução de litígios, né? Que é com o que a gente lida no direito. Obrigado, Eduardo, pelo convite e parabéns mais uma vez. Gostaria de agradecer a todos e a todas, especialmente a Luciana, a Ana Cristina, a André, a professora Juliana Domingues, que nos ajudou a estruturar esse painel. E espero que vocês tenham se divertido também. Eu me diverti com certeza. E que tenha sido enriquecedor a todos e a todas. E faço o convite para que vocês continuem assistindo os eventos do Congresso Anual. Vai continuar amanhã durante o dia e será finalizado no dia 21, na parte da manhã, no horário do almoço. Tá? Um prazer estar com vocês aqui. Espero vê-las em breve. Até a próxima. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau.